Livro Caminhos Tortuosos, de Sérgio Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou aqui para recomendar e fazer um breve comentário sobre este livro que foi lançado em 14 de março de 2026, em Salvador. O nome do livro é Caminhos Tortuosos da Opulência ao Revés, de autoria do escritor, palestrante, administrador Sérgio Beleza. Sérgio Beleza nasceu em Jaguaquara, Itaquara, eu estou na dúvida, mas viveu a sua grande infância, a maior parte de sua infância, em Jaguaquara, mas sua família está sempre vinculada a essas duas cidades do Vale do Jiquiriçá. São cidades que ficam apenas a 10 quilômetros uma da outra, dá até para ir caminhando. Então, o Sérgio Beleza sai de Salvador, é o que contém o livro, vem aqui para estudar, como todas as pessoas da nossa geração, ele bem mais novo do que eu, que não tínhamos ainda as escolas que hoje há pelo interior. Então, todo mundo vinha para a capital para estudar, para trabalhar essas coisas que é a parte da vida da grande maioria dos interioranos do estado da Bahia. Então ele chega aqui, se interessa muito pelas coisas da Bahia, pelo carnaval, pelas festas e também começa a trabalhar. Em um carnaval, coisa que ele gostava tanto e participou de muitos, ele vai ao Baiano de Tênis e lá conhece a pessoa que veio a ser sua esposa e até hoje continuam juntinhos, Ocilene Passos. Ocilene Passos é a filha de Cid Passos. E Cid Passos é um dos maiores empresários que já experimentou a vida aqui em Salvador. Ele criou um verdadeiro império. Não há quem na década de 70, 80 não tenha conhecido pelo menos duas grandes empresas criadas por Cid Passos, que é a Cresal e a Cisalana. Então, esse Cid Passos, em apenas 10 anos, praticamente constrói um império. Em 10 anos, morre muito cedo, aos 47 anos, mas deixa esse grande império para ser administrado pela família. Ele criou negócios na Europa, nos Estados Unidos, teve inclusive fábricas fora do Brasil, teve também pelo Canadá. O livro diz todos os lugares onde ele construiu parte desse império que ele construiu. Então, depois, sim, aí o Sérgio, então, no Baiano de Tênis, conhece a Ocilene Passos, filha de Cid Passos, e aí vem aquela história da pessoa de classe média. Eu vou até, com a licença dele, falar de classe média no interior, que é mais baixa do que, vamos dizer, a classe média da capital. Suponho que eu não faço essas contas. Mas ele, classe média, vem de repente se depara com a morena que ele descreve e aí se encanta, se apaixona e vem o casamento. E vem também a participação de Sérgio como um dos diretores de uma das empresas ou de várias empresas do grupo criado por Cid Passos. Então é isso que é relatado aqui neste livro. E ele conta também todas as dificuldades que a família teve para manter
esse império. Não somente uma família que não era ligada ao mundo empresarial, a não ser pela parte da família, do Cid, por ser pai, por ser filha, e mais dois irmãos e também a esposa, não eram pessoas que participavam da administração da empresa. Mas o Sérgio, então, se casa com Ocilene e vem daí, então, a sua participação na empresa. A empresa tem seus dias de glória e depois começa a, numa linguagem bem popular, quebrar. E então o Sérgio participou não só dessa parte do crescimento, uma parte pequena desse crescimento, como também ele participou desse ocaso. E essa parte é triste, mas eles enfrentam a situação com muita fé, com muita abnegação, entende que o jogo, entende a família que o jogo acabou e começam então a vender essas empresas a empresários interessados, concorrentes e tudo mais. Então ele vai contando aqui toda essa história e conta também o que me impressionou é que ele, apesar de ter ingressado em um grupo poderoso e participar também como membro da família, casado que foi com a herdeira, no caso a única mulher herdeira da família, então ele continuou mantendo todas as amizades interioranas de Jaguaquara e de Taquara, e ele conta também essas histórias vivenciadas aqui em Salvador, ele já numa condição de pessoa muito bem economicamente, né, convivendo com a família, mas ele mantém essas amizades e que perdura até hoje, sou testemunha disso. Então eu aqui mando os parabéns para o Sérgio, para a Ocilene, que também acolheu esses amigos de Sérgio, que, repito, continuam até hoje. Então as pessoas de Jaguaquara, sobretudo a de Jaguaquara, que conheceu o Sérgio, conheceu a Ocilene, ou mesmo que não tenha conhecido pessoalmente o Sérgio, deve ler esse livro, conhecer a história, porque ele não trata somente de amizades, de casamento, de lembranças, de história de empresas, mas conta também histórias da política do país. Ele faz referências aos governos que nós vivenciamos no Brasil desde a era Sarney até hoje, né? Então é também um livro um pouco de história do Brasil, contada aqui pelo Sérgio. É um livro com uma capa muito bonita, pelo menos eu achei, como se vê é feito por inteligência artificial, mas uma imagem muito bonita, e é da Dialética, uma das empresas mais conceituadas hoje no país, com certeza. O livro é muito fácil de ler e também tem uma excelente diagramação. Eu já tenho, com relação a alguns livros, dificuldade de ler sem o óculos, mas esse daqui deu para ler tranquilamente sem o óculos, porque não tem aqueles reflexos que hoje as pessoas, que hoje vemos nos livros onde tem mistura de plástico e papel e termina refletindo com dificuldade para a leitura. Esse daqui não, é perfeito. Além de tudo isso, é um livro muito ilustrado, com fotografias da família, fotografias de amigos, e então ele é ilustrado com o Sérgio aqui, como está se vendo. Então é uma parte do livro que termina enriquecendo. Quem gosta de imagens, aí o Antônio Souza, eu conheci muito bem, o pai de Sérgio, figura muito querida, muito reverenciada aqui também nesse livro. Aqui tem uma das pessoas muito conhecidas também aqui pelo povo de Salvador, que é o Glicério Lemos, que é um dos também muito homenageados, muito amigos do Sérgio, e que é proprietário do Hotel Monte Pascoal, ali na Barra, onde também essas pessoas continuam se reunindo. Então eu recomendo essa leitura. Aqui está o Lemos, nós o conhecemos como Neto, desde criança, que todos o conhecem como Neto, o povo de Jaguaquara o conhece como Neto, mas aqui em Salvador, por uma questão histórica
das relações comerciais, então se usa o nome dele, que é o Glicério Lemos. Aí está o Sérgio. Enfim, vale a pena a leitura desse livro. São lições, conselhos e também declarações de frustrações, tudo, enfim, todo tipo de ingrediente, então, que atrai um leitor, menos tragédias que não são contadas como forma de tragédias que tem alguns livros. O resto, o mais é tudo por demais importante para a leitura, por demais importante para quem gosta de memórias, para quem gosta de ver o registro da vida de alguém. Eu, por exemplo, gosto muito. Todos os livros relacionados a biografias de pessoas que eu conheço, principalmente do pessoal do interior, eu gosto muito de ler. E esse daqui, além dessa parte biográfica, tem tudo isso que eu acabei de mencionar e que vai ficar bem melhor vocês lendo os livros. Então, o Cid Passos, segundo Orlando Moscoso, foi presidente da Federação da Indústria e Comércio aqui em Salvador, e Mamed Paz Mendonça, em uma das reuniões, disseram o seguinte, que se o Cid Passos não tivesse ido tão cedo, ele morreu aos 47 anos de idade, ele seria, com certeza, nas palavras desses dois grandes empreendedores baianos já falecidos, seria o Cid Passos o maior empresário brasileiro. Então, nós não pudemos fazer a prova, eles não puderam fazer a prova desta afirmação. Então está aí, parabéns ao Sérgio. Tem mais 2 livros dele que foram lançados. Eu ainda não os li, dei uma passada rapidinha nos 2 que me faltam, mas depois eu farei o comentário sobre os outros 2. Mas só em ter este aqui realmente já valeu a pena ter adquirido esse aqui com autógrafo do amigo Sérgio Beleza. Parabéns, Sérgio, parabéns aos amigos de Sérgio, parabéns ao Silene, porque todos vocês, de alguma forma, ajudaram na construção deste livro, com as suas histórias, suas brincadeiras, suas viagens, não é? Então, parabéns para todos. O livro de Sérgio é também uma homenagem, uma grande homenagem, uma exaltação à beleza de nossa cidade de Jaguaquara. Nós somos bairristas e admiramos e gostamos demais do local onde nós nascemos. E a exaltação especial que eu vi no livro, a nossa cidade, foi feita exatamente por Ocilene, a esposa de Sérgio, quando foi pela primeira vez a Jaguaquara. Então, ela, pela descrição, eu suponho que ela acessou pelo entroncamento de Jaguaquara, ou alguma parte alta que ela deve ter subido, porque do alto você olha para baixo e vê realmente uma cidade muito bonita, uma cidade muito florida. Eu não sei como é que está hoje, normalmente as casas bem pintadas, não sei como está hoje, porque faz um tempinho que eu não vou até lá. Mas então a Ocilene se encanta por aquela cidade e faz uma descrição emocionante do que vê. Então, como jaguaquarense, como bairrista, eu estou aqui agradecendo a Ocilene pela emoção que ela me trouxe ao descrever a nossa terra na primeira vez que a visitou. O Vale do Jiquiriçá, onde está Jaguaquara, é muito bonito. Inclusive, quem vai para algumas regiões aqui da Bahia, que vai pegar BR-116 ou BR-101, eu sempre aconselho que passe pelas cidades do Vale do Jiquiriçá, porque são verdes encantadores, são casas todas pintadas, você vê um cenário muito bonito de interior baiano. E o vale, como quase todo vale, muito verde, e a época de muita seca ele não fica tão bonito, obviamente. Mas eu recomendo a quem não conhece o vale, dar uma passadinha por lá
e chegar até Jaguaquara, que indo para o oeste, indo para o sudoeste, a Jaguaquara fica no sudoeste, quem vai para a Conquista pela BR-116, pode muito bem dar uma entradinha que for pela BR-116, entrar 10 quilômetros e já está em Jaguaquara, é muito pertinho. E aí conhece a cidade, tem uma feira muito interessante, muito movimentada. O hortigranjeiro lá é muito forte, tem uma distribuidora que distribui hortifruti para o Brasil todo. Então, Silene, muito obrigado pela emoção que você me trouxe ao ser despertada e descrita por Sérgio relacionada à beleza de nossa cidade. Está aí um livro para vocês lerem. Forte abraço.